Você foi morto? Infelizmente fui, mas sobrevivi. Opa, bom, eu acho que todo mundo sabe que os animes que a gente assiste é adaptação de alguma coisa. Tem anime que é adaptação de light novel, como é o caso de Re:Zero. Tem anime que é adaptação de mangá, como é o caso de Naruto. E tem anime que é adaptação de jogo, como é o caso de Danganronpa. E é lógico, né, dentro dessas adaptações também tem os famosos cortes. E bom, normalmente quem faz os cortes, né, quem gerencia o corte é o diretor. Os diretores precisam saber bem utilizar o tempo de tela e passar a experiência do anime da melhor forma possível. Só que, rapaziada, tem corte que me deixa muito bolado. Em Re:Zero tem muita coisa que é cortada, mas muita coisa mesmo. Se eu contar pra vocês que tem uma coisa entre o Subaru e a Satella que nunca foi mostrada no anime e que é importante pra caramba, vocês não vão acreditar. Eu já comentei aqui no canal uma vez, mas o Shadow Garden, que é um lugar onde o Subaru vai depois que ele morre, né, aquele intervalo entre a morte dele e a nova vida dele, nunca foi mostrado no anime, velho. E na novel tem várias vezes aquilo. Eu não vou me aprofundar tanto, né, na questão do Shadow Garden, mas rapaziada, o desenvolvimento que a Satella poderia ter tido só mostrando algumas ceninhas do Shadow Garden, nossa, ia ser muito bom, velho. Só que, né, cortaram tudo. Só que, rapaziada, como eu disse anteriormente, isso é corte da light novel pro anime. Só que não tem só esse tipo de corte, também tem corte da própria light novel. Como assim, Baru? Como é que a light novel que eu leio tem corte? Bom, meu nobre, muita gente não sabe, mas antes da light novel tem a web novel. A web novel é a primeira versão da light novel, né, que no caso é a impressa. Geralmente, a web novel, ela é postada na internet, então, lógico, né, é a primeira versão que sai. E que no caso é assim com Re:Zero. O Tapei vai lá, escreve a web novel, da web novel eles adaptam pra light novel e da light novel eles adaptam pra anime e mangá. É assim que funciona. E rapaziada, vira e mexe, a light novel sofre alteração e corte. Tem mudança nas lutas, como é o caso no arco 4, né, que a Han tá lutando sozinha contra o Rosal. O Puck na light novel tá no cristal e na web novel ele não tá lá, ele tá na floresta de Elior. A morte do Subaru queimado no arco 6, que foi removido também da web novel pra light novel. É, mano, tem muita coisa que é cortada, velho. E um desses cortes, rapaziada, em específico, rendeu uma das cenas mais interessantes da web novel. A famosa cena do Subaru zumbi. Quer dizer, nem tão famosa assim, né? Tem muita gente que nem sabe disso. Mas como assim, Baru? O Subaru já virou um zumbi na série? Por mais absurdo que seja, isso realmente já aconteceu. E é isso que eu vou contar pra vocês hoje. Mas se inscreve no canal antes, senão não vou contar. Brincadeira. Durante o arco 4, o Subaru, assim como a Emilia, teve que enfrentar os testes do santuário. Lá dentro, ele passou pelo primeiro teste, que era o passado dele, né? Teve lá o encontro fofo da família dele. Mas não é isso que a gente quer ver. A parada tá no segundo teste, rapaziada. É no segundo teste que o bicho pega. No segundo teste, o Subaru teve que enfrentar o presente impensável. Cada uma das mortes dele, ele teve que, né, presenciar de novo. E o pior, não é nem ver todas as mortes que ele teve, mas ver o que acontecia depois que ele morria. Isso era muito pesado pra ele. Ele reviu a morte dele na cabana Velho Ron, no beco, no penhasco, enfim, ele viu todas. E tirando a morte do coelho, né, que foi depois, uma das mortes mais traumáticas que ele teve que rever era justamente a vez que ele se matou pra salvar a Ren. Pra quem não tá lembrado, esse acontecimento foi logo depois da luta da Baleia Branca. A Ren foi lá, lutou contra o bispo, né, ficou em coma, o Subaru foi lá, encontrou ela e tentou se matar pra reverter o coma dela. Só que como a gente sabe, isso não dá certo. Mas beleza, voltando ao teste, o Subaru foi lá e chegou na parte dele ver ele morto lá no chão do lado do corpo da Ren. Diferente do anime e da light novel, o corpo do Subaru não tava do lado de fora. Na verdade, ele tava dentro da mansão, perto do corpo da Ren. A Emilia vê o Subaru morto e chega correndo, só que ele tava perdendo muito sangue já. Ela começa a ficar desesperada, chamando ele de mentiroso e tal, né, igual no anime. Ela grita pelo nome dele enquanto chorava em cima do corpo dele. A garganta dele foi destruída pela adaga. Não tinha como ter um pingo de chance dele sobreviver àquilo. O Subaru tava encarando aquela cena com muita dor. Ver as pessoas desesperadas com a morte dele não era algo que ele queria ver, e muito menos a Emilia. Logo depois chega o Wilhelm, que não tava conseguindo acreditar que aquilo tinha acontecido. O cara que ajudou a encontrar e eliminar a grande vilã da vida dele tava no chão, coberto de sangue. Ele não conseguia aceitar que o Subaru, um herói reconhecido por ele, tinha morrido daquela forma. O Wilhelm, num ato de desespero, empurra a Emilia para longe do corpo do Subaru. Ele sabia que aquilo era bruto e ele pede desculpas imediatamente. Só que a situação era tão séria que ele nem pensou duas vezes. O Wilhelm arranca a jaqueta dele que ele tava usando e enrola na mão. Ele arranca a lâmina do pescoço do Subaru, só que tava vazando muito sangue. Ele coloca a blusa por cima para tentar estancar.
chorar enquanto fazia massagem no peito dele pra tentar fazer o Subaru voltar. O Wilhelm tava totalmente desesperado. Só que, rapaziada, o corpo do Subaru já tava pálido, muito sangue já tinha sido perdido. Mas mesmo assim, o Wilhelm tava tentando. Ele não queria que seu amigo morresse daquela forma. Enquanto o Wilhelm estava tentando salvar o Subaru, ele grita pelo Felix. O melhor médico do mundo poderia salvar a vida do Subaru, né? E era isso que o Wilhelm tinha em mente. O Felix chega correndo desesperado, e é aí que ele também vê o Subaru morto no chão. O Wilhelm grita pro Felix fazer isso rápido, porque cada segundo era crítico. A garganta precisava ser fechada, e o Felix sabia exatamente o que ele tinha que fazer. Ele junta as duas mãos e cria uma aura azul para fechar a ferida. O Felix estava usando toda a mana que ele podia para curar o Subaru o mais rápido possível. Só que já era tarde demais. O Subaru, que tava vendo ele morto lá no chão e o Felix curando, sabia que não tinha mais o que fazer. Você não pode mais salvar ele. O Subaru sabia que tudo aquilo era em vão, era inútil. A sua alma já tinha sido perdida. Não restava mais nada de vida naquele corpo. O Wilhelm, com um semblante de muita tristeza, só fica gritando com o corpo morto do Subaru. Ele não queria ver uma pessoa tão boa assim morrer daquela forma. O Wilhelm não queria viver com essa vergonha. O Felix já tinha feito de tudo, só que o Subaru não voltava. O Wilhelm grita com o Felix perguntando por que ele tinha parado de curar, e o Felix responde que já não tinha mais o que fazer. A alma dele já não estava mais lá. Eles tiram a blusa, né, que o Wilhelm tinha colocado, e a ferida estava limpa, não tinha mais nada ali. Era como se o Subaru não tivesse se ferido. O Felix fez um trabalho extraordinário. Não tinha mais nenhum médico no mundo que ia conseguir fechar uma ferida daquela em tão pouco tempo. Só que mesmo assim, não tinha mais o que fazer. O Subaru já tinha morrido há muito tempo. O Wilhelm, rapaziada, ficou tão puto que ele socou o chão com tanta força que abriu um buraco na sala. Ele ficou tão chateado que até a madeira acabou cortando o pulso dele. E o Felix, rapaziada, também não aguentou. Ele começou a chorar enquanto xingava o Subaru de covarde e fraco. Ele tinha abandonado todos naquele ato, e todos estavam chorando por causa dele. Essa dor que o Subaru causou a eles era irreversível. O Wilhelm escuta a Emília chorando lá atrás, e ele se levanta para ajudar ela a se levantar também. Ele tinha empurrado ela antes, e achou isso muito bruto. Enquanto ele ajudava a Emília a se levantar, o Felix entra em choque. Ele simplesmente não estava acreditando no que ele estava vendo. O Wilhelm se vira para olhar o que o Felix estava vendo, só que do nada, rapaziada, ele também fica em choque. O corpo do Subaru estava se levantando sozinho. O corpo morto do Subaru tava se reerguendo do nada, sem mais nem menos. E isso, rapaziada, não só chocou o Wilhelm e o Felix, mas o próprio Subaru que tava assistindo. Como que aquilo era possível? Ele tava se levantando todo torto, os membros dele tava todo de um lado pro outro, a cabeça dele tava em 90 graus, e os olhos dele tava meio aberto, meio fechado. Ele parecia um robô, ou um boneco de pano, ou talvez um zumbi. O Wilhelm até acha que o Felix tinha conseguido salvar a vida do Subaru, né? Só que não foi isso que aconteceu. O Felix revela que a ressuscitação tinha falhado, e aquilo não fazia sentido pra ele. Aquilo era impossível. E vendo aquela situação, o Wilhelm entende mais ou menos o que pode ter acontecido. Ele pede perdão pro Subaru enquanto avança pra cima dele. Ele tava sem uma espada, então por isso que ele pega a blusa dele cheia de sangue e usa como se fosse uma arma e avança pra cima do Subaru. A lança de pano tava pronta pra esmigalhar a cabeça do Subaru zumbi. Só que de repente, aparece sombras do chão do pé do Subaru e protege ele de qualquer ataque que o Wilhelm tava dando nele. O Wilhelm pula pra trás, só que além da blusa ter sido consumida, 3 dedos da mão do Wilhelm também foram pro saco. Eles estavam enfrentando algo totalmente bizarro. Aquele já não era mais o Subaru. O Wilhelm pede pro Felix fugir com a Emília, porque ele ia tentar atrasar aquela coisa. O Felix joga uma faca pra ele, que ele carregava com ele, pro Wilhelm tentar fazer alguma coisa, né? Enquanto o Wilhelm ia atrasar aquela monstruosidade, ele pede pro Felix fugir da mansão e chamar todos os cavaleiros que ele pudesse. Obviamente, né, que era arriscado. Só que o Wilhelm era o único que poderia parar o Subaru naquele momento. Ou parar aquela coisa que tava controlando o corpo dele. O demônio da espada sabia que o que ele estava enfrentando não era normal. O corpo do Subaru estava se mantendo de forma estranha. Os braços dele estavam mole, as pernas estavam mole. O olhar dele era pro nada, né? Era pra cima, assim, pro vazio. Era totalmente bizarro. Mas apesar dele parecer realmente um zumbi, a capacidade de defesa dele era extraordinária. Ele, ou aquilo que estava controlando o corpo dele, sabia muito bem como se defender. E até o Subaru, que estava no teste, vendo aquela cena, não estava entendendo nada. O que significava aquilo tudo? Por que ele foi possuído? Por que ele estava se comportando como um zumbi? Ele tinha várias perguntas e nenhuma resposta. O Felix estava se preparando para tirar a Emília da sala, só que do nada, a sala toda treme. O Puck sai do cristal totalmente puto, a ponto de todo mundo na sala se cagar pela presença dele. Ele não aceitava que alguém tinha feito a Emília chorar. A pressão era tão grande que não tinha como confundir. A besta do fim estava preparada para tudo. Sua bruxa maldita,
roubando o corpo dos outros, você merece a morte. E rapaziada, o Wilhelm tava se cagando porque de um lado tinha a bruxa e do outro a besta do fim, mano. Ele tenta perguntar como é que a Emília tá e o Puck já corta ele dizendo que ela só desmaiou. Só que como ela não tem como responder pelos atos dela, ele mesmo vai julgar todo mundo ali. E o Puck fala que ele não perdoa ninguém ali, nem a bruxa e nem mesmo o Subaru. O Wilhelm tava desesperado porque o Puck tava querendo destruir tudo e a Sátela também, né, que tava lá. Ele grita que poderia causar muitas baixas ali. Só que, obviamente, né, o Puck e a Sátela estavam cagando. O Puck sabia o que ele tinha que fazer. Matar aquilo que tava transformando o Subaru em zumbi era a prioridade. Ele começa a congelar a sala toda num frio tão intenso que qualquer coisa no raio de alcance era instantaneamente transformada em gelo. O corpo morto do Subaru vê o Puck e começa a dar risada. A feição do corpo do Subaru era tão bizarra que o Puck não tava acreditando. E muito menos, né, o Wilhelm e o Félix. O Puck não tolera aquela reação e usa uma grande quantidade de mana para criar um cristal enorme, enquanto o Subaru zumbi, né, só usava as sombras dele para se proteger e rebater o gelo de volta. E rapaziada, infelizmente o Félix e o Wilhelm morreram nessa luta, porque o Puck tava congelando tudo e a Sátela tava destruindo tudo. Mas como assim, Baru? O Félix não é imortal? Sim, rapaziada, ele é imortal, só que ele tomou um dano fatal, né? Como eu disse no vídeo anterior, ele é imortal até ele perder a cabeça. Então provavelmente ele perdeu, porque na web novel é dito que ele morreu, então pode ter certeza que ele tomou um dano fatal lá. O gelo puro e a escuridão se misturavam destruindo tudo em volta e o Subaru acaba acordando do teste. Ele simplesmente não estava acreditando no que ele tinha visto. Rapaziada, eu não sei bem por que isso foi removido na light novel, mas sério, é muito da hora, velho. A Sátela controlando o corpo dele, né, enquanto ele realmente tenta fazer alguma coisa, o Puck putaço com a Sátela. Mano, isso foi muito da hora, velho. Eu acredito que isso foi removido por ter muito spoiler. Tipo, o Puck nutria esse ódio pela bruxa, ou a extensão do poder da Sátela ser tão absurdo a ponto dela controlar o Subaru de qualquer momento que ela quiser. Eu, pelo menos, acredito que seja isso, né? Mas vai da opinião de vocês. Edilei, aquele salve pros novos membros. Muito obrigado ao Crowe, Mago das Flores, Samuli, Grui, Natsu, Alice Brum, Summoner, Subaru, Cecília, Yazid e apenas Steve. Valeu, rapaziada. Tamo junto. E vocês, rapaziada, o que vocês acharam desse Subaru zumbi? Deixa aí nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês. E mesmo se tudo der errado, você ainda pode recomeçar do zero.